a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. No dia de hoje nós vamos tratar do tema Tentações do Mundo, onde utilizamos como referência o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, usando o capítulo 18, item 5, como base para desenvolvermos as reflexões que faremos aqui. Além disso, nós vamos hoje iniciar com uma pequena história para que possamos tentar, de uma maneira mais simples, mais clara, também abordar este assunto. Bom, era uma vez 2 monges passeando em um bosque em busca de sua residência no monastério, que se encontrava bem próximo ali. Porém, todas as vezes, para sair para a cidade e para voltar ao monastério, eles precisavam atravessar um rio, que era um pouco fundo até, mas eles passando nadando conseguiam fazer com tranquilidade a travessia. Retornando ao monastério dessa vez, porém, eles encontram uma bela jovem à beira do rio, pedindo para que eles pudessem atravessá-la até o outro lado. Porém, um dos códigos de conduta é que eles não tivessem contato, principalmente contato físico, com outras mulheres, devido às questões de sexualidade que os monges traziam, que é muito comum hoje nos dias atuais, religiosos ainda terem essa tradição. E um dos monges era um monge mais jovem, o outro mais ancião, sábio também em sua vivência e experiência. E o mais jovem logo vai atravessar o rio tranquilamente. Ele nega assim o pedido da jovem e atravessa, porque precisava manter as tradições conservadas. O monge mais experiente, na sua tranquilidade, sorri e coloca ela nas costas e atravessa, assim nadando o rio com aquela senhorita. Ela fica muito grata e segue seu caminho logo em seguida. E, contrariado, o monge mais jovem chama a atenção do ancião. Senhor, ora, por que você carregou aquela menina nas costas? Você bem sabe que nosso código de conduta proíbe o nosso contato com mulheres. E aquele ancião, gentil e tranquilo, dá com muita educação a sua lição, fazendo a seguinte pergunta a ele. Bom, eu a carreguei do começo do rio ao outro lado e agora estou caminhando contigo. E você, que atravessou o rio da primeira parte a este lado, está comigo nesse momento? Ainda está carregando nas costas? E essa é a história que eu tinha para trazer. Fica a reflexão e o pensamento, por que aquele jovem ficou tão incomodado com o ato do ancião? Porque simplesmente estava quebrando um código de conduta? Ou também porque aquilo refletia alguns desconfortos que ele carregava em seu íntimo a respeito da sua própria posição em referência às suas fraquezas, que podem ser físicas, que podem ser emocionais, espirituais, mas que naquela jovem, que era bonita em suas feições, lhe traziam um desconforto, das tentações que estavam ligadas ao seu corpo físico e também à sua sexualidade. Bom, mas o que é a tentação de fato, então? Para que a gente possa refletir, vamos trazer o seguinte conceito. Tentação nada mais é do que um estímulo que pode vir de um campo exterior e pode ser provocado por nós mesmos e que repetidas vezes, sendo elas consumadas, se tornam um condicionamento. Passam a ser um hábito tão forte que chega a gerar uma certa viciação. Ou seja, a gente não consegue, ou tem muita dificuldade em resistir a este tipo de estímulo. A questão é que a tentação, ela está muito atrelada ao nosso mundo atual, principalmente, a práticas que podem trazer algum prejuízo a nós. Prejuízo material, físico, orgânico, como os prejuízos da saúde, e também os prejuízos de cunho moral, gerando aquela culpa, gerando aquela insatisfação com a nossa própria conduta, mesmo que nós não queiramos mais
fazer, mas a dificuldade grande de existir, ou também o prejuízo espiritual, que vai mexendo e nos influenciando, nos levando a nos conectarmos espiritualmente, por meio de vibrações que a gente produz, com irmãos espirituais que pairam naquela mesma corrente vibratória, ou seja, os semelhantes atraem semelhantes, na conduta mental, na conduta prática, né, fisicamente vista, na conduta emocional. Então, todos os nossos comportamentos, eles vão gerar vibrações que vão promover sintonia com os espíritos que tenham o mesmo tipo de costume, de hábito, ok? Mas as tentações são passíveis de serem controladas, de serem domadas e serem modificadas, pensando que nós somos seres imortais, somos espíritos na caminhada de crescimento e que precisamos buscar ferramentas para trabalhar as nossas imperfeições, que são os nossos vícios, os nossos defeitos, e assim caminhar, elevar, né? Se somos espíritos imortais, tivemos tantas encarnações, já tivemos hábitos muito piores daqueles que temos hoje. E podemos cada vez mais adquirir bons hábitos para que o nosso comportamento esteja mais conectado com o plano superior. Para isso, é muito importante que antes de qualquer coisa, exerçamos o trabalho de se conhecer. Entender quais são as nossas virtudes, aquilo que nos impulsiona a fazer o melhor, a encontrar o melhor lado, a melhor versão de nós. E o que que poderia ser considerado uma fraqueza, aquilo que estimula os nossos prazeres, mais ligados ao instinto, aquilo que estamos tentando deixar de fazer, aquilo que tende a querer dominar a nossa maneira de consumar aquilo que seja prazeroso e satisfatório. Então isso é se conhecer. A prática da oração e a prática de hábitos meditativos, como a leitura, o momento que a gente se guarda para fazer reflexões positivas, exercícios de respiração, também ajudam e modulam o nosso cérebro e também ajudam a condicionar a nossa alma, a nós como espírito, a sintonizar com boas vibrações, com vibrações mais elevadas, e assim, cada vez mais, repetidas vezes, assim como na criação das tentações, nos fortalecer e nos habituarmos a bons hábitos, hábitos que são saudáveis tanto ao corpo como a nós espíritos. Então, é um exercício que leva tempo, de longo prazo. Tem coisas que em curto tempo a gente consegue modificar com facilidade, principalmente as práticas como, por exemplo, o tabagismo, a alcoolatria, né, que o alcoolismo é o vício propriamente dito, a alcoolatria é o hábito do beber social, assim como o hábito de comer demasiadamente, sem controle, tudo isso é mais possível de em curto prazo se modificar, mas nós temos outros hábitos que precisam talvez de um tempo maior para serem sedimentados. Por exemplo, o hábito da maledicência. Parece ser uma coisa inocente, que não é algo considerado ilícito, a não ser quando temos agora o fake news, por exemplo, o exemplo manifestado nessa característica, mas que nos faz muito mal e pode fazer muito mal aos outros. Essa é uma das características da tentação. Ela pode fazer mal a nós, só a nós, ela pode fazer mal mais aos outros do que a nós, a gente pode sentir a satisfação, e ela pode fazer tanto mal a nós como ao próximo de uma vez. Então, também há vezes que essas tentações necessitam de um auxílio e um acompanhamento de um profissional da saúde mental. Um psicólogo, por exemplo, pode ajudar com a psicoterapia a nos encontrar, a buscar um bom caminho, boas estratégias para trabalharmos essas tentações, esses condicionamentos que nos fazem mal. E além disso, não culpar-se, né? A gente tem que entender que nós somos seres imperfeitos, ter a humildade de entender que precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, e essa ajuda vem do plano mais alto, né, dos amigos e irmãos espirituais, mas também vem dos amigos encarnados, da família, de profissionais preparados para nos auxiliar. Então, que possamos ter humildade para
se autoconhecer, entender aquilo que pode ser melhorado, modificado em nós, e quais os recursos positivos que nós já carregamos em nós, que pode servir como ferramenta para que a gente possa realmente se modificar. Então, a culpa é sempre destruidora. Muito melhor é se auto-perdoar e iniciar o processo de modificação, de reforma íntima, com amor a nós, também para que possamos assim amar os outros, não é? E é isso que eu tinha para trazer. Espero ter sido útil e que possamos assim cada vez mais, né, nos unirmos, seja próximos presencialmente, seja à distância, em prol de um caminho de evolução e de crescimento e desprendimento de tudo que nos mantém escravizados numa vida terrena, pensando que temos um mar de esperança, de amor e de crescimento, vivendo a espiritualidade dentro do nosso coração, mesmo que aqui ainda encarnados. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.